Vanguarda Comunidade. Olá, bom dia. Olha, todos temos um desafio a vencer, o da melhoria da qualidade dos nossos relacionamentos, seja na família, na escola ou no trabalho. Hoje quero discutir aqui modelos de desenvolvimento da qualidade de nossas relações que valem para todos esses ambientes. Tenho aqui comigo o consultor empresarial Ricardo Coutinho. Ele vem desenvolvendo trabalhos na área empresarial que servem para quem quer avaliar com profundidade se o que está sendo feito no seu local de trabalho pode melhorar ainda mais sem que a empresa perca o foco. Porque isso também é importante. A gente sente a empresa cada vez mais pressionada pelo mercado competitivo, tem que melhorar em vários aspectos, né? Mas ao mesmo tempo, isso cobra da empresa também uma maturidade no sentido de ganho de eficiência operacional, uma maturidade maior no próprio cenário humano que está ali dentro. Pessoas trabalham na empresa e muitas vezes elas são arraigadas em pontos de vista que se chocam com essa pressão do mercado que vem propondo. A empresa tem que se modernizar, mas o homem continua arcaico. Como vencer, como traçar essa ponte para mudar as coisas todas a partir da mudança de paradigma do ser humano? Então, Abranches, a questão da pressão, ela existe e vai existir sempre, né? A gente vê as empresas hoje pressionadas, o mercado está extremamente concorrente, né? A globalização, ela é ferrenha e eu diria até a globalização asiática, porque hoje em dia a gente vê mais produtos de Taiwan, China, etc. Mas, enfim, essa globalização, então, faz com que a concorrência fique acirrada e os empresários precisem atuar. Precisam atuar. Atuar de que forma? Na melhoria da eficiência operacional. E quando a gente está falando isso, basicamente nós estamos falando dos processos da empresa. À medida que os processos da empresa vão se amadurecendo, vão, né, ganhando os níveis de maturidade maiores, o que acontece? A empresa começa a conseguir produzir de uma forma mais otimizada. Mas, não obstante essa questão que você bem colocou, não dá para que você tenha processos bons sem que as pessoas entendam e enxerguem esses processos como meio para realizar suas tarefas e quebrar paradigmas de eliminação de desperdícios, de eliminação de duplicidade de informações, de envolvimento do maior número de pessoas capacitadas para aquela tarefa específica e para a tarefa da realização da atividade naquele processo, atingindo o resultado que se busca, que é uma empresa onde você tenha lucros, porque a empresa ela foi feita para ter resultado financeiro, de outra forma ela não sobreviveria. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que desenvolver a maturidade das pessoas é imprescindível para que ela continue galgando posições e possa concorrer, aí sim, num nível de igualdade com as empresas globalizadas e empresas asiáticas e todas outras. Posso fazer uma leitura comparada aqui? Eu pego a empresa e vejo uma família, por exemplo. Tem gente nos assistindo agora, fico imaginando um pai ou uma mãe, imaginando numa empresa a função que um filho exerceria, né? Diretor de algum setor ali. Isso, só que do seu quarto, por exemplo. Diretor do seu quarto, aquele ambiente que está ali. Será que ele administra bem aquele ambiente? E vejo muitas vezes pais angustiados em fazer o filho pensar diferente, entender que o mundo moderno leva para uma outra realidade e às vezes o filho não consegue compreender. Poderíamos pensar dessa maneira, às vezes falta um pouco de desejo de mudança ou de uma maneira de ensinar o filho, de que ele aprenda que a família também pode merecer uma visão empresarial. Eu falo isso porque há consultores que ensinam 1000 técnicas, tem 5S, Kaizen, técnicas que todo trabalho em empresas conhecem para otimizar o serviço, conforme você falou agora. Na família isso funcionaria também? Será que eu poderia transportar esse comportamento? Porque isso afetaria depois o filho empresário lá na sua empresa também? Como seria isso? Certamente. Você usou aí uma das ferramentas, o 5S, e sempre lembrando aquilo que eu já comentei anteriormente com você, a implantação de uma transformação de um Lean,
não se trata de aplicação de ferramentas. Elas ajudam, mas por trás disso existe a questão cultural, a questão da quebra de paradigma, a questão da transformação da maneira como você vê aquilo que você está fazendo, aquela mudança que você está querendo realizar. Esse exemplo do quarto do filho, ela é muito emblemática, porque faz com que... imagine que uma criança que está aprendendo a fazer um 5S, que é colocar as coisas nos lugares certos, utilizar as coisas da maneira certa, na sua bancada de estudo, tudo ordenado de forma que ele tem espaço para estudar, fazer um bom estudo, arrumar sua cama, dando o conceito de ordem no seu quarto, limpeza para não ter riscos de acidente que acontecem na empresa, mas acontece em casa também. Então você vê que essas coisas elas são muito análogas, essa analogia ela é direta e diria mais, uma criança que faz esse trabalho desde pequena, certamente ela vai crescer uma pessoa com uma capacidade de ordenação, uma capacidade de envolvimento em tarefas empresariais muito mais integrada, sinérgica do que outras que nunca realizaram tarefas dessa maneira, por achar às vezes até que são tarefas menores e não são, porque isso faz com que os valores das pessoas sejam, vamos dizer assim, crescidos e reforçados no sentido de que o trabalho é nobre, independente de ser arrumar uma cama, varrer um quarto ou coisas similares, né? Você fala de uma jornada de transformação. Ou seja, é preciso criar um cenário. Pensa-se que essas técnicas, conforme nós falamos agora, você falou 5S, Kaizen, tudo, daqui a pouco a gente fala do Kaizen um pouco mais, seriam estimuladores de transformações. Correto. Mas em que consiste, no seu ponto de vista, a jornada de transformação? Então, a jornada de transformação, ela sempre parte de, vamos dizer assim, de dois pontos, né? Você parte de uma situação onde você está em uma situação inicial até uma situação ótima, que num primeiro momento ela, vamos dizer assim, parece que é o ponto final, mas não o é, porque uma jornada de transformação ela não tem ponto final, não tem ponto final. Mas enfim, então ela parte de uma situação que normalmente nós chamamos de onde estamos, e interessante reforçar, Abranches, que a maioria das empresas muitas vezes não sabem onde estão e pior ainda, não sabem aonde querem chegar. E se você não tem essa tensão criativa entre onde estou e onde eu quero chegar e esse salto que você conhecer esse salto que você precisa dar, você não sabe qual é o caminho que você deve seguir. Então, essa jornada começa conhecendo aonde estamos, quais são os problemas, quais são os gaps que a sua empresa tem ou trazendo para a realidade pessoal, quais são os gaps que você tem como profissional e aonde você quer chegar como profissional. Essas duas coisas nos dão condição de criar, então, um plano de ação, né, que faça com que você vá galgando esse espaço de uma maneira paulatina, porque, novamente, é importante frisar, você não consegue dar um salto quântico da noite para o dia. Você precisa de uma preparação, é como se fazendo uma analogia com um corredor, você não consegue correr 41 quilômetros, 42 quilômetros numa maratona sem se preparar e sem fazer isso ao longo de um período razoável para que você adapte seu organismo a fazer essa jornada. E a mesma coisa é uma jornada na empresa, você precisa ir se adaptando aos saltos à medida que você vai crescendo. Você vai ganhando maturidade e aí você vai dando outro salto e assim quero investir sucessivamente. Exatamente nesse ponto da sua linha de raciocínio, no nosso próximo bloco, a gente vai falar um pouco desse processo de amadurecimento. Não é de uma hora para outra, pessoal. É importante. Nem dentro de casa você consegue convencer o seu filho que ele precisa arrumar o quarto, organizar melhor os seus livros, preparar melhor a situação. Se você não consegue isso dentro de casa, imagine dentro de uma empresa com 100, 200, 300 pessoas. Exatamente. Vamos saber como que isso pode ser feito daqui a pouco. Até já. Estamos aqui falando a respeito de mudança, de um desenvolvimento das organizações
e a gente inclui a família nisso tudo aí, nossa família pode mudar, as coisas dentro de casa podem mudar. Ricardo Coutinho é o consultor empresarial que vem hoje nos dar essas sugestões de reflexão que são muito importantes. Já esteve conosco em outra oportunidade, também falando de modelos, também falando de empresa, do ambiente que você encontra quando vai visitar essas empresas que te convidam para o trabalho de orientação. Consultoria. Como saber por onde começar esse processo? Para que ele possa estabelecer os seus passos, sua caminhada de maneira paulatina, progressiva, não se perca pelo caminho, para que eu não tenha que fazer um retrabalho, para que eu não tenha que começar do zero de novo, para que eu não fique com a sensação de que eu estou preparando uma pessoa que daqui a pouco o mercado vai tirar de mim. Por onde começar? A sugestão sempre, Abranches, é a gente começar por um bom diagnóstico. Como se a gente fosse num médico e ele fizesse uma anamnese detalhada conosco. E a mesma coisa na empresa. Um bom diagnóstico, ele começa você entendendo a empresa, o cenário que a empresa está inserido, entendendo os processos dessa empresa, as dificuldades que essa empresa tem, o grau de maturidade que essa empresa tem, seja em processo, seja em maturidade organizacional, no sentido de mudança. Algumas empresas, Abrantes, que eu tenho visto no mercado, elas padecem também de uma problemática que é de tentar fazer tantas transformações que acaba não conseguindo terminar nenhuma e isso cai em descrédito dentro da própria empresa. Então, o grau de prontidão para a mudança, ele é muito importante para você enxergar se vale a pena, naquele momento, você iniciar um processo de transformação grande. Mas, de qualquer forma, o diagnóstico ele é imprescindível, no sentido de você saber, olha, existem problemas aqui nos seus processos de produção, por exemplo, onde você vê um estoque enorme ao longo da linha de produção, por exemplo, ou no escritório onde você vê um estoque enorme de papel. Eu tenho ido em alguns escritórios onde o 5S ele é preponderante se fazer imediatamente, porque é papelzinho colado em teclado, colado na tela do computador. Sem querer falar de 5S, mas só para a gente lembrar, então, para o telespectador que não sabe quais são os termos, quais seriam os termos fundamentais que fundamentam, os termos que fundamentam essa proposta, esse processo, essa técnica? Na verdade, nós estamos falando de um senso, que é um senso de utilização, um senso de ordem, um senso de limpeza, um senso de padronização, um senso de disciplina, né? Então, quando você faz essa primeira ordenação, que é a utilização, que é a ordenação, quer dizer, o que eu vou utilizar? Então, nós estamos aqui no cenário, não precisa ter mais nada do que essas duas cadeiras aqui para utilizar. Esse tablado, que compõe o cenário. Né? Se tivesse outra coisa aqui que não estaria sendo utilizada, já não deveria seria estar demais. Aqui, seria demais. Às vezes no quarto do filho tem coisa demais. Ou na cozinha, né? A gente vai na cozinha, você não consegue se movimentar, não tem uma bancada para cortar uma carne, por exemplo, não tem... ou mesmo numa sala de televisão onde os móveis escondem parte da televisão. E aí a ordenação vem depois, no sentido de, tá bom, eu já limpei o que eu precisava limpar, então onde eu vou colocar agora, toda vez que eu tiver que tirar isso daqui, eu coloco onde? Tem um armário aqui que você vai encontrar as fitas de videocassete, né? Ok. Então, é limpeza pelo risco, principalmente nas empresas, né? Umidade, tinta, óleo, essas coisas todas, é imprescindível que exista um cuidado grande. E o senso de limpeza é imprescindível. Agora, em casa, o senso de limpeza é imprescindível. No escritório, aqui na Globo, enfim. Então... todas essas coisas, à medida que você vai praticando e exercitando, você vai se aculturando, né, e colocando isso dentro de si. Aí vai chegar um ponto que você vai chegar na sua casa, você não vai conseguir ver nada fora do lugar, porque você vai querer aplicar isso no seu dia a dia. É a hora que a minha vivência empresarial influencia dentro de casa. Exatamente. E aí, realmente, a quebra de paradigma acontece nesse momento, onde você não resiste mais, você está num ambiente que não esteja organizado. Agora, como que... quando você fala de... eu sei que eu tenho que começar de um lugar, mas eu tenho que saber onde eu quero chegar também. Então, quando que entra nesse ponto, atrapalhando o processo, as resistências, muitas vezes inconscientes, dos profissionais em resistir a mudar a forma de lidar com o outro, continuar fazendo suas fofoquinhas, continuar minando a credibilidade do outro, continuar boicotando a autoridade de alguém. E aí, quando você é desafiado a convidar as pessoas a pensar sobre isso?
mexer na cultura de cada um. As empresas, você mesmo salientou logo no início, elas são, vamos dizer assim, intensivas em capital humano, vamos dizer assim. E, quer dizer, o número de pessoas, quanto maior o número de pessoas, mais difícil torna-se a relação humana. Mas, de qualquer forma, o que a gente vê é que o ser humano, à medida que ele vai trabalhando em conjunto, em time, então, você fazendo uma tarefa junta, por exemplo, vamos usar o 5S, que nós já estamos aqui, detalhamos bem. Quando você começa uma atividade 5S com um time em conjunto, muitas pessoas têm resistências em tirar foto de um filho, o presentinho que ganhou da melhor amiga, que ganhou do chefe, enfim. E à medida que você vai conversando, as pessoas vão entendendo que isso é para melhorar o seu ambiente, para melhorar a sua produtividade, para se sentir melhor, elas vão quebrando essas resistências, né? E isso acontece tanto num 5S como numa discussão de redesenho de um processo. Nós provavelmente devemos falar de Kaizen mais à frente, e lá num Kaizen você tem assim, um ambiente onde o nível de resistência é relativamente grande, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem como é o processo. Elas pensam que sabem, porque a experiência que eu tive foi riquíssima no sentido de ver que eu mesmo, às vezes, achava que conhecia o processo, na hora que nós começávamos a desenhá-lo, verificávamos que tinham coisas ali que poucas pessoas sabiam. Então, no ambiente empresarial, é importante ficar atento para o inesperado? Sim. Eu acho que o inesperado, desconhecido. O desconhecido nesse momento de transformação, ele acontece assim, sistematicamente. Porque você está, de repente, tem problemas que você não conhecia, eles aparecem, e aí você tem que resolvê-los. Ao mesmo tempo que as pessoas que estão envolvidas trazem situações também, às vezes, desconfortáveis de relacionamento, porque o relacionamento interfere na ação do processo fortemente. Relacionamentos entre áreas, interfaces que não estão boas. Olha, eu vou pedir, eu vou chamar o nosso próximo bloco daqui a pouquinho, porque eu quero que você fale um pouco a respeito de uma abordagem diferenciada que já está aí no mercado há mais ou menos meio século, mas ela vem contribuindo bastante com essas outras técnicas que nós falamos até agora. Kaizen, mudança contínua, mas e o Lean? O que será que é? É o que nós vamos ver daqui a pouco no terceiro bloco. Até já. Estamos aqui falando de desenvolvimento organizacional. Ricardo Coutinho, como é que é essa história do pensamento Lean, que entrou numa vigência mais aceita pelas empresas dos anos 80 para cá, né? Como é que foi? O que consiste? O que consiste? O Lean, na verdade, é uma filosofia, né? E o termo Lean é um termo concebido pelo Womack, que escreveu um livro famoso, que é A Máquina que Mudou o Mundo. Nesse livro, ele fez um trabalho nas empresas automobilísticas, onde ele verificou como é que elas conseguiam um nível de eficiência acima da média, principalmente se comparado às empresas automobilísticas, que naquela época eram as empresas, né? E então ele cunhou o termo Lean, dizendo que são empresas enxutas, onde você não tem desperdícios, você não tem estoques, o fluxo é bem fluido, contínuo, há uma ação e uma busca enorme pela perfeição. E aí ele verificou que isso dava um resultado e ele poderia trazer isso para o Ocidente. E isso começou então a ser trabalhado nas empresas ocidentais. No começo tiveram grandes dificuldades porque entenderam isso como um grupo de ferramentas que eventualmente poderia ser a panaceia da solução dos problemas e tudo mais. Você já falou aqui que a ferramenta não é a solução. Não é solução, né? E aí eles foram entendendo que existia então um conceito por trás, que era o conceito de transformação, de quebra de paradigmas. E é interessante frisar, depois estudando um pouco isso, Abrantes, a gente verifica que o conceito Lean, a filosofia Lean, ela tem muito de desenvolvimento organizacional. Se você pegar os termos de desenvolvimento organizacional, mudança, pessoas, quebra de paradigmas, trabalhar a questão humana de uma forma diferente, envolver as pessoas na solução dos problemas,
ter uma liderança menos autocrática e mais participativa, no sentido de trazer as pessoas para discutir o problema, não para fazê-los empurrar o problema e se virem. Só isso já exige mais maturidade das pessoas, né? Pois é. O que nem sempre acontece. Né? E aí esse foi uma das dificuldades, porque a implantação específica de ferramentas não resolveram o problema temporariamente, mas você não conseguia então fazer com que essa coisa fosse perdurada ou mais perene ao longo de todo esse período. Então, nesse aspecto, o Lean e o desenvolvimento organizacional, ele acontece assim, de uma forma... existe uma analogia muito grande. E na questão de pessoas, voltando ao tema, a gente verifica que quando você faz, por exemplo, um Kaizen e você envolve aquelas pessoas que conhecem o problema, essas pessoas têm uma riqueza de contribuição infinitamente maior do que um grupo pequenininho ali que vai resolver o problema e vai dar a direção achando que aquele é o caminho ideal e que é por ali que todo mundo tem que seguir. Só para fixar aqui, Kaizen é mudança contínua e de maneira mais rápida. Né? O Kaizen, o termo Kaizen significa mudança para melhor, mudança para um estado melhor. E quando a gente fala Kaizen Blitz ou Kaizen, evento Kaizen, é uma ação assim, de curta duração, de 2 a 3 semanas, onde você reúne uma equipe para resolver um processo, entender aquele processo, resolver os problemas daquele processo de uma forma... E sair melhor depois. Já num período curto. E aí você tem um ganho de escala muito grande. Mas depois, é lógico que essa ação vai gerar um plano de ação para outras coisas de longa duração que você precisa continuar executando. Então, o evento Kaizen, ele tem esse grande chamativo que é resolver e ter ganhos rápidos em coisas que você precisa. Você está numa empresa, num processo produtivo onde você tem gargalos ou um gargalo que está travando a sua empresa. Aplica-se um Kaizen nesse momento que você vai ter ganhos incríveis e certamente você vai conseguir fazer com que a sua produção seja dinamizada e o seu produto saia com maior rapidez. Eu vou ter que encerrar o nosso programa, mas só para amarrar rapidamente, onde é que entra o desafio proposto pelo desenvolvimento organizacional nessa hora, em que foi identificado o gargalo e eu preciso mobilizar a minha equipe para poder melhorar a minha empresa? Então, nessa hora, o desenvolvimento organizacional traz a questão da relação humana, do autoconhecimento das pessoas. Então, vamos usar aqui, basicamente, Maslow na sua pirâmide. Né? É importante frisar que quando você está trabalhando com pessoas, você está trabalhando com pessoas de diversas idades, diversos sonhos, e que estão em momentos de carreira ou em momentos da vida diferentes. Então, quando a gente olha as pessoas mais novas, nitidamente elas estão ali nas necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, quase que básicas e naquele sentido de ter. Elas querem ter uma casa, querem ter um bom emprego, ter uma boa formação. Quando você está trabalhando com pessoas mais maduras, vamos pegar pessoas da nossa idade aqui, nós não estamos mais nos preocupando com o ter, nós estamos preocupando muito mais com o ser. Autoconhecimento, autodesenvolvimento e fazer com que essas coisas... A grande sabedoria da liderança é fazer com que essas duas coisas se montem e façam que o resultado empresarial seja o mais positivo possível. Então, quando você for escolher no seu time as pessoas, você precisa saber exatamente quais são aqueles perfis que você tem que estar trazendo para a solução do seu problema. Olha, muito bom. Eu sinto que ficamos sem falar um monte de coisa aqui a respeito desse tema. Vamos voltar. É instigante. Obrigado, viu, eu que te Ricardo, agradeço. pela sua companhia. Um prazer estar aqui. Tá vendo? De repente, o que nos falta é uma maneira mais organizada de melhorar a qualidade das nossas relações, melhorando assim tudo ao nosso redor. A produtividade na empresa e em casa, a alegria de viver e a felicidade que nasce a partir dos nossos esforços. Pense nisso, a organização da sua vida, seja na família, na empresa, nasce do comando que você assume da sua própria vida. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade.